Olá galera do Dá Minha Força, na aula de hoje nós vamos só resolver exercício, hoje nós vamos ver a força extra, muitas das coisas que vocês estão estudando, muitos exercícios que vocês estão vendo, é claro que a gente não consegue fazer todos os exercícios, mas o importante é a gente pegar a essência deles, entender, se você consegue entender os exercícios, você já está em um bom caminho. Tá? Hoje nas forças extras nós vamos resolver algumas questões do Enem e também vou resolver algumas questões a pedidos de PA da lista de exercício. Então vamos mandar brasa, vamos mandar bronca nisso aí. Se por acaso você ficar com dúvida, você tiver dúvida, você sabe o que fazer. Só entrar em contato conosco. Então na força extra de hoje, vamos começar resolvendo uma questão do Enem. Essa questão foi do Enem de 2012. É uma questão que parece ser fácil, mas ela não é. Ela é... Na verdade, ela parece ser difícil, ela se encaixa na categoria das questões difíceis, mas ela é uma questão fácil e a gente vai resolvê-la, vocês vão ver. Diz assim, ó, o designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justaposição de dois desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando que estas são claras ou escuras, de acordo com o texto. Quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Não é uma questão difícil, só que ela é uma questão longa e por isso ela pode se tornar difícil. Ela enquadra sendo um quadro difícil porque ela é longa. Então, olha só, primeiro nós temos três cores, que são azul, amarelo e vermelho. Tudo bem? Depois ele diz que essas são as cores primárias, mas também existem as cores secundárias. Então, para representar as cores secundárias, que seriam as cores secundárias? Por exemplo, azul mais amarelo, azul mais vermelho, tá? Azul mais vermelho e amarelo mais vermelho, tá? Essas são as cores secundárias. Então, o que nós temos? Nós temos um total de cores que são 6 cores formadas. 3 são as primárias e 3 são as secundárias. Então, nós temos aqui 6 cores primárias mais secundárias. Beleza? Além disso, são 6 cores. E essas cores elas podem estar em 3 possibilidades. Quais são as possibilidades que elas podem estar? Elas podem estar no tom original, num tom escuro e num tom claro, tá? Dessa forma, nós temos 6 possibilidades vezes 3, que são justamente a tonalidade, beleza? Isso nos apresenta 18 possibilidades de ter um sistema proposto com essas cores. Porém, a resposta não é 18. Por quê? Porque apresenta ainda 2 cores que nós não contabilizamos, que é justamente o preto mais o branco. Ou seja, totalizando 2 cores, logo a resposta vão ser 18 mais 2, 20 cores. Ou seja, esses são o sistema proposto. Quantas cores podem ser representadas por esse sistema? São um total de 20 cores, beleza? Essa questão é uma questão considerada difícil, mais pelo seu texto, mas se você estudar devagarinho, anotando os passo a passo, você vai ver que ela não é uma questão difícil, é uma questão fácil de interpretação. Então vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão muito fácil, ela se enquadra nas questões fáceis e vamos ler o que essa questão fala do Enem de 2012, uma questão bem clássica, aparece constantemente uma questão com essas características. Diz assim, ó, uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem:
5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Questão fácil, questão de regra de 3, então vamos diretamente para as informações que ele nos apresenta, que ele diz que são 5 gotas para cada 2 kg em 8 horas, tudo bem? Tá aqui. E aí ele diz, se a mãe ministrou corretamente 30 gotas, quer saber a cada 8 horas, ela quer saber qual é a massa corporal do seu filho. Isso aqui é tranquilo, a gente vai fazer o cruz credo, regra de 3 simples. Então ficou 5 gotas vezes x é igual a 30 gotas vezes 2. Dessa forma, nós ficamos com 5x igual a 60. X é igual a 60 dividido por 5, x é igual a 12, ou seja, a massa do menino, x, são 12 kg. Beleza, pessoal? Então, uma questão bem fácil do Enem, essa questão a gente não pode perder. Então, a resposta é a letra A. Alguma dúvida nela, entre em contato conosco. Vamos para mais uma questão. Essa questão também ela não é difícil, porém ela é trabalhosa quando a gente pensa em termos de informação. Então, ela torna-se difícil por ser uma questão que tem muitos detalhes. Diz assim, ó. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Hipoglicemia, taxa de glicose menor que 70 mg decilitro, tá bom? Normal. Se você tiver dúvidas nessa parte de litro, decilitro, a gente tem uma aula só sobre isso e você não pode deixar de estudar, porque isso é muito importante. Mas a gente vai falar mais disso ainda. Vamos bater nessa tecla porque é a questão certa, tá? Normal, taxa de glicose de 70 e menor que 100. Pré-diabéticos de 100 mg decilitro e menor que 120, menor ou igual, tá? Diabetes melito, taxa de glicose maior que 125, menor ou igual a 250. E hipoglicemia, taxa maior que 250 mg por decilitro. Aí ele fala mais aqui o seguinte, um paciente fez o exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 30 mg decilitro. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda etapa em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após as 2 reduções, o paciente verificou que está na categoria D. Então, olha só, eles nos dão alguma informação que ele diz que o camarada está com a taxa de glicose de 300 mg decilitros. E aí, o que ele fez? O médico prescreveu, vamos primeiro tentar reduzir 30%. Então, o que a gente vai fazer? Vezes 30%, isso é a mesma coisa de que 300 vezes 30 sobre 100. Corta, 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 nós ficamos com 90 miligramas decilitros. Beleza? Então, 30% de 300 dá 90. Mas quanto que ele ficou na verdade? Na verdade, ele ficou com 300 menos 90, que é igual a 210 miligramas decilitros. Certo? Então, beleza. Chegou nisso, o que a gente precisa fazer agora? Ele diz que teve uma segunda etapa, que foi exatamente 10% do que ele está atualmente, que é 210. Então, se é 10% que ele está atualmente, vai ser o mesmo cálculo. 210 vezes 10 dividido por 100, 0 corta 0, 0 corta 0. Ou seja, ele caiu mais 21 miligramas decilitro. Tá bom? E como é que a gente faz agora para resolver esse problema? A gente vai fazer o mesmo cálculo que nós fizemos, são 210 menos 21. Isso nos apresenta 189 miligramas decilitros. Então você chegou na resposta final, só que aqui não tem número, tá? Então você tem que vir para cá, ler novamente, ou se você já marcou cada uma, você já vai saber que 189 é o diabetes melito, beleza, pessoal? Então é justamente isso, a questão é letra
D. Uma questão do Enem, uma questão fácil, porém tinha um texto, então essa questão ela poderia dar algum certo trabalho. E agora a gente vai resolver mais uma questão, daqui a pouquinho a gente vai fazer duas questões da lista de exercícios de PA. Olha só, no Enem de 2011 disse assim, essa questão é bem parecida, ela aparece sempre, esse tema ele é tema certo no Enem. Diz assim, nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um crescimento de 8 mil internações de mulheres e que o crescimento de internações de homem por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Então vamos daqui. Primeira análise que nós temos que fazer é que nós temos hoje 32 mil mulheres, tá? 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas pelo SUS, tá? E de homens, vou chamar aqui de M de mulheres, de homens foram 28 mil, tudo bem? Aí ele diz que suponha nos próximos 5 anos haja um crescimento de 8 mil internações de mulheres. Então, nos próximos 5 anos, você vai ter 32 mil mais 8 mil. Tudo bem? Porque está crescendo. Então, a análise vai ser feita por completa. E ele quer saber a proporção de homem. Então, você vai e coloca X aqui. Tudo bem? Então, vai ficar exatamente o que nós vamos fazer é a análise de regra de 3. Sendo assim, nós temos 32 vezes X é igual a 32 mais 8, 40. 40 vezes 28, tá? Essa conta com esse cara aqui. 40 vezes 28. Se você efetuar as operações, você vai ficar com X é igual a 40 vezes 28 dividido por 32. Isso vai nos apresentar o valor 35 mil. Tá bom, pessoal? Então, uma questão fácil, direta, não tem muita dificuldade nessas questões, beleza? Vamos fazer 2 exercícios da lista de PA, da lista de progressão aritmética, da lista de questões, a questão número 2, Enem de 2013. Diz assim, ó, olha aí, ó, as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante de produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, ele nos dá o seguinte, ele diz o seguinte, que em 2012 vai ser 50,25, 51,50 em 2013, 2014, 52,75 e 54. 2012, 2013, 2014, 2015, tá bom? E diz a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzido no período de 2012, ou seja, ele quer no período de 2012 até 2021. O total, se ele quer o total, ele quer a soma, tá? Se ele quer o total, ele quer a soma. Então, vamos lá. Como é que a gente acha a razão? A razão é esse menos esse. Então, ficou 51,50 menos 50,25. Isso nos apresenta 1,25. Tranquilo? De posse disso, qual é a equação que nós temos que saber? São essa aqui, ó. A equação vai ficar AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. E essa aqui é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Essas são essas duas equações que você tem que levar para a prova e é o suficiente para você acertar suas questões. Questão do termo, enésimo termo, no termo de interesse, e aqui a questão da soma total dos termos. Olha aqui, vamos achar então aqui para A20, desculpa, para A21. A21 vai ficar igual a A1, quem é A1? 50, desculpa, A1 não. Nesse caso, o A12, tá, pessoal? Porque nós estamos chamando de A1 o termo A12. Então vai ficar 50,25
mais. Agora, do 12 até o 21 são quantos termos? Quantos termos nós temos do número 12 até o número 21? Então, nós temos 12, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 termos. Nós saímos do 12 e vamos até o termo 21. Então, fica 10 menos 1 aqui, vezes a razão, que é 1,25. Trazendo aqui para baixo, nós sabemos que o A21 é igual a 50,25 mais... Então, 9 vezes 1,25, 11,25. A21 ficou igual a 50,25 mais 11,25 vai ficar 61,5. Beleza? Achamos o número A21. Agora, o que nós temos que fazer? Basta substituir esses valores na soma total e nós vamos achar a resposta do problema. Vou somente indicar aqui e vocês terminem, tá bom? Então, a soma total vai ficar... Quem é A1? 50,25. A1 não, A12, tá? Quem é o nosso A21? 61,5 vezes 10, são 10 termos, dividido por 2. Então, efetue essa operação e nós vamos chegar na solução desse problema. Vamos fazer mais uma, então. Vamos fazer a questão número 4, que é a questão da PUC de 2013. Diz assim: se a soma dos 4 primeiros termos de uma progressão aritmética é 42 e a razão é 5, então o primeiro termo é... Vamos lá, olha só, ele falou que são a soma dos 4 primeiros termos. Vamos pegar então A1, A2, A3 e A4. Ele disse que a soma desses termos é igual a 42. Tá? E ele afirma que essa progressão é uma progressão aritmética, cuja razão é igual a 5. Tá? Ele quer saber quanto vale o primeiro termo. Olha, ele nos deu uma informação importante? Claro que deu. Através dessa informação, nós vamos chegar no nosso valor. Vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Sn é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Quanto que é N? Nós já sabemos que são 4 termos, tá? Quem é um AN? Um AN é o último termo. Então, como é que fica isso? Fica A4 é igual a A1 mais N, que é 4 menos 1 vezes a razão, que é 5. Então, o nosso A4 é igual a A1 mais 3 vezes 5. A4 é A1 mais 15. Beleza? Então, agora, de posse disso, nós temos que encontrar o A1. Como é que nós vamos encontrar o A1? Sabemos que a soma é igual a A1 mais A4 dividido por 2 vezes 4. Só que quanto que é a soma? 42 é igual a A1 mais A1 mais 15 vezes 4 dividido por 2. Vocês conseguem resolver daqui em diante? Então vamos lá. Esse 4 já pode dividir com 2, então ficou 42 é igual a... E aí ficou um 2 aqui, certo? 2A1 mais 15 vezes 2. 42 é igual a 4A1 mais 30. Certo? Esse 30 vem para cá, vai subtrair ali, certo? Então ficou 42 menos 30 é igual a 4A1. Então, 4A1 é igual a 12. A1 é igual a 12 por 4, que é igual a 3. Bastante conta que nós fizemos nessa equação, não foi? Então é isso, pessoal. Essas duas questões de PA. Podemos resolver mais? Muito mais. Então depende de vocês. Entre em contato conosco, nos apresente as suas dúvidas também e nos ajude a divulgar a nossa página, nosso canal no YouTube, para que a gente possa estar espalhando essa ideologia de que é possível. Pessoal, apresente as suas dúvidas, tá bom? E não tenham medo, não se preocupe com ninguém. Foque somente nos seus sonhos, nos seus objetivos, porque
quem determina a sua vitória, quem vai determinar a sua aprovação, são a sua busca. A aprovação é somente um resultado, é somente uma consequência do grande preço que você está pagando hoje. Então, nos vemos na próxima aula. Valeu a todos vocês, muito obrigado pela audiência, carinho de vocês, aluno. Está sendo muito bom esse tempo com vocês. Valeu, tchau, tchau.